Atos capítulo 3, do verso 9 até o verso 16. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Amém. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra e pela oportunidade que nos dás mais uma vez esse dia de ouvirmos a Tua voz aqui. Esse é o maior desejo de todos nós, ouvir a voz do Senhor, e não os homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra que procede da Tua boca, que é um verdadeiro alimento para nós, que é a verdade, que nos edifica e nos traz fé. É essa palavra que nós queremos ouvir. E eu te peço, ó Deus, entregando a minha vida em Tuas mãos, peço Tua graça, Tua misericórdia e a unção do Teu Espírito sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Que barreiras sejam quebradas, barreiras de entendimento, distrações, para que nós todos possamos aqui ser alimentados pela Tua palavra e sairmos deste lugar melhor do que entramos. É o que eu te peço por essa ministração, junto com os irmãos, orando em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, esse texto foi até citado numa das mensagens, hoje mesmo pela manhã, pastor Isaac citou rapidamente esse episódio, em que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, através deles, Jesus cura um homem que estava colocado ali à porta do templo, com dificuldade, sem mobilidade alguma, e esse homem é milagrosamente curado, e isso provocou uma reação em toda aquela população que o conhecia, que sabia da sua dificuldade, e viu o milagre que se operou naquele lugar, naquele momento. Então eu creio que a igreja, que a gente chama igreja inicial ou primitiva, como dizem alguns, que é o que nós temos lembrado durante os dias desse congresso, é colocado, como foi hoje pela manhã, como um sonho para nós sermos uma igreja com esses princípios, sermos uma igreja que tem os mesmos valores e que presencia também as mesmas coisas, as maravilhas e os milagres de Deus. Então, creio que todos nós desejamos viver esse tipo de igreja, não é? Esse tipo de fé que era vivida no passado e que precisa ainda continuar da mesma forma. Essa igreja que nós lemos aqui na Bíblia, essa igreja inicial, era uma igreja cheia da unção e do poder do Espírito Santo. Nós vemos isso em vários episódios que acontecem aqui, desde o derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2, e nos dias que se seguiram, as coisas que foram feitas pelos apóstolos, os milagres que Jesus realizou através deles, mostram que era uma igreja plena do poder do Espírito Santo, a ponto das pessoas ficarem impressionadas. O texto aqui que a gente leu, no versículo 11, diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu como?
atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. A Bíblia diz que as pessoas ficaram atônitas com aquilo que presenciaram, com o poder de Deus que viram na cura daquele homem, e todo o povo que estava ali correu, e correu dessa forma, atônito. Então, era uma igreja que deixava as pessoas ao redor atônitas. E se você olhar para o significado dessa palavra, é algo como surpreendente, que você não consegue explicar, de boca aberta, não é? Como dizemos aí no popular. Então, ficaram todos impressionados com aquilo que estavam presenciando. Agora, nós temos 20 séculos de história dessa igreja, né? São 2000 anos aproximadamente que essas coisas aconteceram. E, infelizmente, muita coisa mudou nesses 2000 anos, né? Por isso o tema do nosso congresso, Devolva a Minha Igreja, no sentido de resgatar aquilo que a igreja perdeu ao longo desses anos. Nós podemos ver que houve algumas coisas que cresceram, que melhoraram em algum sentido, mas em outros momentos a igreja também perdeu muito. A igreja, de uma forma geral, ela perdeu muito dessa característica de deixar a população atônita com aquilo que ocorria através da igreja. Então nós perdemos um pouco disso. Hoje, muita gente julga a igreja através de outros parâmetros, e não pela presença de Deus. Ouvimos um pouquinho isso também hoje pelo pastor Isaac. Nós julgamos a igreja pela sua grandeza, pelo tamanho do seu templo, pela quantidade de pessoas que a frequentam. É assim que hoje nós julgamos, pela riqueza das suas instalações. E esse não era o padrão daquele momento, até porque as instalações das igrejas iniciais eram muito simples, não é? Eram mais como reuniões que aconteciam às vezes até em casas, então algo muito simples, não tinha nenhum tipo de opulência ou luxo, não é? E hoje em dia uma das diferenças é essa, que 20 séculos depois nós estamos julgando a igreja, se ela é boa, se ela é ruim, se ela tem poder ou se não tem, pelo tamanho dos seus prédios e pela quantidade de pessoas que a frequentam. Isso é realmente algo completamente errado. E muita gente, muitas igrejas, não é, acabaram por se transformar quase que em empresas. Ao invés de igreja, elas se tornaram empresas. Ao invés de uma visão espiritual, elas adotaram uma visão comercial e assim têm agido, e isso tem norteado a atuação dessa igreja. Outras igrejas são valorizadas pela qualidade do seu som, da sua música, do seu grupo musical. Então é muito comum a gente ver uma igreja crescer muito por causa de um grupo musical excelente. Isso, então, é um padrão para nós concordarmos que aquela igreja é uma igreja abençoada ou é uma igreja de Deus, porque um grupo musical conseguiu um sucesso comercial também. São vários parâmetros que nós utilizamos e que não são os parâmetros bíblicos. Porque essas igrejas dos templos enormes, das multidões, das lindas músicas, não é? Dos grandes empreendimentos que nós vemos por aí, essa igreja não tem deixado o mundo atônito. E às vezes, quando deixa atônito, deixa por outros motivos. A igreja às vezes deixa muita gente atônita porque não entende como é que uma coisa que se diz igreja está praticando algo daquele tipo. Então nós não estamos deixando as pessoas de boca aberta pelos milagres que acontecem na igreja, mas sim pelos escândalos, pelas coisas irracionais que às vezes acontecem dentro da igreja, pelas coisas loucas que às vezes acontecem dentro da igreja, e as pessoas ficam atônitas, meio que sem acreditar que aquilo é possível de estar acontecendo dentro de uma igreja. E aí, irmãos, quando a gente passa por isso, é momento da gente fazer uma análise. Absurdos hoje são cometidos em nome do Evangelho. A pregação fugiu do seu contexto, e aí a pregação não tem mais exaltado o Evangelho e o poder de Deus, como nós vemos aqui na mensagem de Pedro, logo depois que a multidão atônita chegou até eles.
o exaltando e maravilhados com o que eles haviam feito, imediatamente ele prega a palavra, centralizando em Jesus tudo aquilo que aconteceu e acusando aquela população de ter negado Cristo. Então veja, a mensagem de Pedro não é uma mensagem popular, não é uma mensagem para angariar adeptos, para angariar fãs, para ganhar likes no Facebook, não é? A mensagem de Pedro é uma mensagem contundente, mas é uma mensagem cristocêntrica. E talvez seja essa a grande diferença da igreja atual para aquela igreja anterior, primitiva, inicial. Então a gente precisa, nesses dias, fazer um balanço para entender o que está havendo com a igreja e de que forma nós ainda, como igreja, podemos impactar o mundo positivamente. De que maneira eu e você, a nossa igreja que aqui se reúne, somos cada um de nós. De que maneira, que mudanças precisam acontecer na nossa vida, na nossa maneira de viver, de pensar, de agir, de falar, para que nós também possamos impactar o mundo, deixando-os atônitos como aquela igreja inicial deixou. A primeira coisa que é essencial que eu vejo aqui, tudo isso acontece com Pedro e João logo depois do Pentecostes, não é? Logo em seguida ao que diz Atos capítulo 2. Eu quero ler com você o versículo 12. Veja só o que está escrito em Atos 2, 12. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? O que isto quer dizer? Veja, a mesma palavra é usada aqui. Havia o poder do Espírito Santo descido sobre todos que estavam ali reunidos, e a Bíblia diz, começaram a falar em outras línguas. Línguas como de fogo se distribuíram no meio deles, uma coisa sobrenatural aconteceu, e todos que estavam presenciando tiveram a mesma reação diante do milagre da cura daquele homem aleijado. Atônitos ficaram, se perguntando, o que é isso? O que significa isso? Assim como ficaram atônitos com a cura daquele homem que desde pequeno é aleijado e que eles conheciam muito bem ao frequentar a porta daquele templo por muito tempo pedindo esmola. Então ficaram se perguntando, o que vem a ser isso? Que poder estranho é esse? O que está acontecendo no nosso meio? A mesma coisa foi a reação ao dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. Veja, se nós queremos impressionar positivamente o mundo, deixar o mundo atônito no bom sentido, a mesma coisa, o mesmo princípio se aplica. Só quando realmente formos cheios do Espírito Santo, que deve ser um alvo para cada um de nós. Como eu já disse várias vezes, todo cristão tem o Espírito Santo, porque ao se converter, o recebeu como penhor da sua herança, como diz Paulo em Efésios. Então todos temos o Espírito Santo, mas na mesma carta aos Efésios, Paulo diz no capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então aquele que tem o Espírito Santo pode ter uma segunda experiência, que é ser cheio dele. Todos os discípulos reunidos no dia de Pentecostes já tinham o Espírito Santo, porque Jesus, quando ressuscitou, entrou no lugar em que estavam reunidos, soprou sobre eles, a Bíblia diz, e disse, recebei o Espírito Santo. Todos receberam o Espírito Santo naquele dia, mas Jesus disse, agora esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, numa segunda experiência. O que deixa o mundo, de fato, atônito, verdadeiramente com um objetivo claro do Senhor, não é o tamanho do nosso templo, nem a quantidade de pessoas e riqueza que nós temos, mas é o quanto somos cheios do Espírito Santo. E o quanto fazemos quando somos cheios do Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos para esperar o revestimento do poder do Espírito Santo, e ele diz lá em Atos 1:8, que eles receberiam
poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, para que eles se tornassem testemunhas de Jesus. Veja, o poder do Espírito Santo é para eu testemunhar de Jesus com mais intrepidez, com mais ousadia, de maneira prática e que transforme a vida das pessoas. Foi isso que Pedro e João fizeram ao dizer àquele homem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Isso foi dado a eles pelo poder do Espírito Santo que estava em Pedro e João. Então veja, o que vai impactar o mundo não é a grandeza das nossas instalações, mas é o quanto estamos cheios do Espírito Santo. É isso que vai fazer diferença. Então eu creio que Deus pode fazer na nossa igreja o que fez naquela igreja. Na igreja dos dias atuais, o que fez naquela igreja. Encher-nos com o Espírito Santo, para que sejamos capazes de testemunhar melhor da nossa fé, sermos mais eficazes na pregação que fazemos da palavra da verdade. O mesmo princípio se aplica para que deixemos o mundo ao nosso redor de boca aberta, atônito com aquilo que Deus tem feito através de nós e principalmente em nós. Mais importante até do que faz através de nós é aquilo que faz primeiro em nós, não é? É muito bom ser um instrumento de Deus, mas eu acho que melhor ainda é ser mudado por Deus, não é? Você às vezes pode ser um instrumento que é usado para alguma coisa, mas nem por isso foi totalmente transformado. Depois do uso pode ser descartado. Então, muito mais do que ser usado por Deus, é melhor ser transformado por Deus. Então, queridos, eu creio que esse princípio é aquilo que devemos concentrar a nossa vida, a nossa fé, a nossa expectativa, ser cheio do Espírito Santo. Por que a igreja hoje precisa ser devolvida ao Senhor? Já foi dito nesses dias pelos pastores e bispos que aqui tiveram, porque muitas vezes estamos buscando não o poder do Espírito Santo, mas enriquecer, mas melhorar de vida, a pessoa amada em 3 dias, ou esse tipo de coisa, né? O que estamos buscando é uma bênção imediata que sirva para satisfazer os nossos desejos mais imediatos. E aí não é o poder do Espírito Santo, porque quem busca o poder do Espírito Santo não busca para si, mas busca para ser uma bênção, entende? Busca para ser tremendamente usado por Deus. Busca não para enriquecer, porque Pedro e João disseram: não temos ouro e nem prata, e não tinham mesmo, era verdade o que disseram, mas temos algo melhor do que ouro e prata, temos o poder do nome de Jesus, e nesse poder, nesse nome, eu ordeno a você que você seja curado. Então não é possível ou não é necessário que eu venha buscar o ouro e a prata, porque as bênçãos, a Bíblia diz, me seguirão. Então as bênçãos me seguem, eu não preciso buscá-las. O que eu devo sim buscar é ser mais íntimo de Deus, ter mais do seu Espírito, ser cheio dele, não embriagado com o vinho, mas cheio do Espírito. É isso que nós devemos buscar se nós queremos ser uma igreja efetiva, que faça diferença, que realmente se diferencie daquilo que vemos hoje de uma maneira geral. Então, uma outra coisa que precisamos entender também é que nós temos que ser mais do que um grupo de pessoas que sentam para ouvir a palavra de Deus a cada culto. Nós sempre fazemos isso com regularidade. Isso é bom, estarmos aqui na terça, na quinta, no domingo, ouvindo a palavra de Deus, isso é muito bom. Mas nossa fé não pode se limitar a sermos apenas um grupo de pessoas que se assentam para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ser um povo cheio de graça, de fé, de ousadia, de poder. E apenas permanecer sentado ouvindo uma palavra, por mais que isso me alimente, não quer dizer que eu vá me tornar todas essas coisas se eu não me mexer,
se a minha fé não for colocada em prática. Por isso, Tiago deu aquela palavra dizendo que a fé sem obras é morta. Porque a fé que eu tenho precisa ser traduzida em ações diferenciadas na minha vida, em comportamentos diferentes. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir da pregação. Nós sentamos aqui e ouvimos pregação. Então saímos daqui mais cheios de fé. Ótimo. Mas a fé sem obras é morta. Não produz o efeito que poderia produzir, porque eu apenas me contento em receber a mensagem de Deus, em encher meu coração de fé, mas eu também preciso ser cheio da graça, do poder e da ousadia. Sermos um povo acostumado às coisas sobrenaturais de Deus. Isso faz realmente muita diferença. Um povo que não desanima diante dos seus problemas. Essa igreja que a gente lê no livro de Atos também foi a primeira igreja a ser perseguida. Também foi a primeira igreja a sofrer pelo Evangelho. Foi dela que saiu o primeiro que morreu pela sua fé, o primeiro mártir. Então, apesar de tantas coisas boas que nós vemos nessa igreja inicial, ela também passou por muitas adversidades. Mas o que nos faz superar as adversidades? Sermos cheios de fé, de graça, de ousadia, cheios do Espírito Santo, como já foi dito. É isso que faz a gente não desistir ao primeiro sinal de problema. Se eu apenas sou alguém que ouço palavras constantemente, isso vai alimentar a minha fé. Mas se eu não colocar a minha fé em ação, eu não vou resistir às adversidades da vida. Por isso não são poucos os que frequentam a igreja por muito tempo, mas quando enfrentam um grande problema, quando estão diante de uma grande dor, rapidamente se afastam do caminho do Senhor, porque não experimentaram a vida plena da graça de Deus, reconhecendo que aquilo que temos não é algo que merecemos, mas é a graça e a pura graça do Senhor sobre nós. Cheios da unção, cheios da verdade, da ousadia, a gente vence as adversidades. Foi como disse Jesus: vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. O ânimo que Ele me dá não é que a tribulação vai passar e eu não vou enfrentar, não é que eu não vou passar por dificuldade. Ele diz: não, você vai passar, mas o ânimo que eu te dou é que eu venci. Então você vai se mirar na minha vitória, porque a minha vitória se estendeu a você também. Isso é fé em ação, é fé que se move, e isso é importante para que nós sejamos essa igreja. Para que a gente seja uma igreja também transformada, irmãos, a gente precisa se acostumar a clamar a Deus, realmente por sinais e coisas extraordinárias. Veja como foi dito no versículo 9 e 10, eu vou ler de novo aqui contigo. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Quando ele andou, ele automaticamente louvou ao Senhor. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Muita gente foi impactada quando aquele homem foi curado. Veja, eu não creio que a gente precise de algo sobrenatural para crer. Eu não creio que a gente precise ver coisas para crer, porque isso é o contrário do que Jesus ensinou. Pelo contrário, o que ele elogia na igreja, em detrimento de Tomé, é que nós não vimos e cremos, e Tomé precisou ver para crer. Jesus diz que a nossa fé é no que nós não vemos. Mas, apesar disso, nós podemos clamar a Deus por sinais e prodígios, que fazem bem à igreja, fazem bem à nossa fé, porque Jesus ainda é o mesmo. Nós temos que orar, sim, por curas, por sinais, por milagres, pelo impossível que Deus ainda pode fazer. Nós não podemos nos acostumar e achar que certas coisas, eu nem vou falar com Deus, nem vou incomodar a Deus, porque isso não vai acontecer mesmo.
Ah, isso aí é muito difícil, isso é impossível, essa doença já não tem mais jeito, o diagnóstico já é final, eu não vou nem incomodar o Senhor. Não é essa a nossa atitude. A nossa atitude é buscar e clamar. A Bíblia diz: clamam o justo e ele responde e livra. Você crê? Então, nosso melhor posição é clamar para que sinais e prodígios ainda aconteçam nos nossos dias, porque Deus é o mesmo. Deus ainda quer fazer milagres, embora não é o milagre o centro da nossa fé. Entenda a diferença, irmãos. Não é o milagre o centro da fé, porque a boa fé é aquela que permanece mesmo quando o milagre não acontece. A boa fé é aquela que existe mesmo quando não há milagres. Mas é bom que a gente ore por milagres, é bom que a gente se acostume a clamar por milagres, que Deus ainda pode fazer na nossa vida. E a grande evidência foi o primeiro milagre. Todos nós somos alvos de um primeiro milagre. O primeiro milagre é você estar sentado aí hoje me ouvindo. Esse foi o primeiro milagre que Deus fez na sua vida. Veja como você era e como você está hoje. Morto nos delitos e pecados, agora vivo na presença de Deus. O primeiro milagre dele foi ressuscitar você. E Deus ainda faz milagres, ainda tem ressuscitado muita gente. E também faz milagres sobrenaturais, da cura divina que nós cremos e buscamos, de todas as coisas que Deus é capaz de fazer. Não é obrigado, nem eu devo ordená-lo a fazer, mas Ele pode fazer. E eu devo orar. A função da igreja é orar. Por isso foi dito hoje de manhã também pelo pastor Isaac. Aquela igreja orava e o chão tremia. Por que essas coisas aconteciam? Porque a igreja cria. Orar crendo, orar acreditando. Essa é a função nossa nesses dias, começando a orar por um milagre, crendo que eu sou um milagre, crendo que o evangelho que as pessoas leem, somos nós, em primeiro lugar, nós somos um milagre de Deus, e esse milagre pode ser compartilhado com muita gente, porque se olharmos bem, irmãos, o evangelho que o mundo lê, um mundo que não tem Bíblia, um mundo que não se interessa pela palavra de Deus, a Bíblia somos nós, né? Nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Então, é para nós que elas estão sempre olhando na expectativa de verem algo diferente. Então, a gente às vezes faz muito esforço para trazer as pessoas na igreja, não é? Não sei se você já teve essa experiência. Você faz muito esforço, chama, convida, e a pessoa não vem. Mas se nós formos um milagre, e se ela ver em nós um milagre, cheios do Espírito Santo, milagres também acontecerão. E ela vai querer ser como você. A grande diferença também naquela igreja é que ela deixou o povo atônito, e contava, como diz um versículo, com a simpatia do povo. E dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Foi lido aqui hoje pela manhã. Dia a dia Deus acrescentava. Por quê? Era algo natural. O milagre era algo corriqueiro, não é? E as pessoas não reagiam à igreja, pelo contrário, elas queriam se tornar como aqueles lá no início. Então, o que nós precisamos hoje como igreja é também clamar a Deus por sinais, por prodígios, para que as pessoas venham sem a necessidade até da gente chamar. Dia a dia, o Senhor acrescentava. A igreja vivia como igreja e as pessoas eram arrebanhadas pelo Senhor, porque viam na igreja também algo que as atraía. Viam no povo da igreja um comportamento diferente que atraía aquelas pessoas. E é por isso que dia a dia o Senhor acrescentava. Outra coisa que eu separo para você aqui essa noite é que nós precisamos estar presentes na igreja. E o que eu quero dizer com isso, né? Talvez esse seja um assunto bem batido aqui, né? E você vai dizer assim, lá vem o pastor com esse negócio.
cobrando a gente vir ao culto, né? Cobrando a gente essas coisas. E aí muita gente pode até ficar incomodada com esse tipo de coisa. Oxa, parece um incômodo, né? Às vezes torce até o nariz quando o pastor fica dizendo: venham para a igreja, venham terça-feira, venham quinta-feira. Por que que isso é necessário? Não sei se você reparou na palavra do pastor Isaac aqui de manhã, que eu vou citar mais uma vez. Era a igreja que se reunia todo dia. Não era, irmãos? O bispo Miguel esteve aqui terça-feira, falou de um culto nessa igreja, que Paulo começa a pregar de noite, vai até meia-noite. Aí meia-noite celebra a ceia e vai até o dia seguinte pregando. Isso é igreja, irmãos. Hoje em dia, para estar 2, 3 vezes por semana aqui, parece um fardo, parece um peso, parece uma coisa de outro mundo, parece algo absurdo. E a igreja somos nós, irmãos. E a nossa presença é importante. A nossa comunhão é importante. O versículo-chave do congresso, qual é? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A comunhão, perseverar na comunhão é insistir nela. Perseverar na doutrina é insistir nela. Perseverar na oração é insistir na oração. No partir do pão é constantemente estar celebrando a ceia do Senhor. Isso é perseverança, é repetir constantemente. Então, a igreja, para ser como aquela, ela precisa estar mais presente. Veja, o que a gente vive nesse mundo é muito e ocupa muito tempo da nossa vida. Praticamente 1/3 da sua vida você passa no trabalho. Concorda com isso? No mínimo, né? Se você tiver 8 horas no trabalho, é 1/3 das 24 horas que você tem. Mas, na verdade, é mais. Você tem um tempo de ir, você tem um tempo de voltar. Pode chegar, em alguns casos, a 50% da sua vida você gasta trabalhando. Isso é ruim? Não, não é ruim. Trabalhar é bom. Que silêncio, irmãos. Ninguém disse um amém. Trabalhar é bom. Opa, ainda não estou convencido, não. Está todo mundo pensando na segunda-feira. Veja só, mas trabalhar é bom, não é maldição não, irmãos. Trabalhar é bom. Agora, a realidade é que tira da gente, vamos dizer assim, metade da nossa vida. Se eu contar as 8 horas de trabalho, leva 1 hora, 2 horas para chegar, depois para voltar, dependendo, é 12 horas você já gastou. Ou na boa, que você usa meia hora para ir, meia hora para voltar, 1 hora de almoço, né? Então é 9 horas. Meia hora para ir, meia hora para voltar, 10 horas. Quase metade do seu tempo já se foi no trabalho, né? Aí você tem a sua casa, a sua família, você tem que dar atenção, né, aos seus familiares, seus filhos, aqueles que moram com você. Isso é ótimo, mas você tem a igreja, em que você deveria ter a alegria de trazer a sua família, de estar, de comungar. Mesmo que não seja ministrada a ceia, nós comungamos todas as reuniões, sabia disso? Porque nós temos comunhão no lugar da igreja do Senhor. Então, tem que ser uma alegria, tem que ser algo que seja constante na nossa vida. A igreja primitiva, ela foi assim, por isso ela foi a igreja do poder. Não é como eu já citei para você, Atos 2, o texto que o pastor leu também de manhã, né? Perseveravam na doutrina. Veja o 43, em cada alma havia temor, muitos dos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, comunhão. E olha o 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja, essa comunhão, essa interação, essa permanência, essa constância dos irmãos, ela era um fator provocante também para a população. Contavam com a simpatia de todo o povo, porque viam ali tem um povo alegre, um povo unido, um povo que está sempre junto, um povo que está sempre ali presente. Isso atraía as pessoas, para querer estar também. Trazia a simpatia daquele grupo para a igreja.
Como eu disse, não importa o tamanho da igreja, nem a quantidade de gente que tem dentro dela. Mas uma coisa você tem que notar. Por exemplo, nós temos aqui 300 cadeiras. Se bem que guardamos algumas ali, porque você não tem trazido gente para ocupá-las. Então, devem ter aqui 200 e poucas, né? Se tem 200 e poucas, é para que as 200 e poucas estejam ocupadas. Porque no papel nós temos 300 e tantos membros cadastrados. Concorda? Deus nos deu aquilo que é necessário para o que nós temos. Deus nos deu proporcional ao que nós temos. E quando o povo vê, poxa, a igreja está lá, a igreja está unida, olha que bacana aquela igreja, estão sempre juntos. Esse é o impacto que isso causa. Agora, quando chega terça-feira e quinta-feira, que o mesmo templo passa a ter 30, 40, 50 pessoas, o que passa para as pessoas é, aquele povo não gosta muito de igreja, não. Aquele povo ali tem lugar sobrando, mas não vai. Aquele povo não está muito feliz em ser cristão. A mensagem subliminar que passa é essa ou não? Estou exagerando, irmãos? Pode falar. Para mim, a mensagem que passa é essa. Aquela igreja era todo dia tinha culto. Aqui, terça, quinta, domingo. Olha que folga. Culto de domingo aqui começa às 10h30. Igreja de preguiçoso aqui, gente. Pode dormir domingo. Aí, 10h30 começa o culto. Que maravilha! Pensa bem. O que acontece quando não nos vem aqui? Não é um problema para mim ou para os pastores, mas é a nossa imagem, não é? A imagem que nós passamos. Aquela igreja passava uma imagem para a comunidade e ela contava com a simpatia de todo o povo. E aí, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Veja como é importante esse sentido de presença. Porque esse poder que Deus quer dar à igreja só vem com compromisso e com perseverança. Perseverança estava aqui, ó. Perseveravam. Mas o compromisso era diário. O compromisso era estar sempre juntos. Porque a igreja se torna a minha família. Então, o tempo que eu tenho com a minha família, eu tenho dentro da igreja, com a minha família. Isso era uma comum naquele momento. Era algo comum para todos eles, estarem juntos com suas famílias, dentro da igreja, aprendendo, louvando, crescendo, recebendo poder, vendo a atuação de Deus, vendo as maravilhas do Senhor, anunciando a Jesus a doutrina dos apóstolos. Era assim que a igreja funcionava. Então, querermos uma igreja primitiva, sem querermos também pagar o preço de sermos como aqueles membros, fica algo meio utópico, não é? Eu quero algo, mas eu não quero me esforçar para que esse algo aconteça. Então, todo o nosso congresso ficaria na teoria, nunca chegaria à prática, porque a prática depende de nós. Quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja não é o pastor, não são as paredes do prédio. A igreja somos cada um de nós. Então, se nós queremos mudar, nós é que temos que mudar. Se nós queremos avançar, nós é que temos que avançar. Cada um de nós tem que assumir esse compromisso. Eu creio que há motivos para muitos não virem determinados cultos, motivos legais, decentes, de trabalho, de estudo, mas há muitos também que não querem vir. E esse não querer é que não deixa a gente ser como aquela igreja. O problema não é com quem tenha um problema para não vir. O problema é com aquele que pode e não faz. É como a Bíblia diz, naquele princípio lá em Malaquias, e veja, não é o dízimo, quando Deus fala assim, você pode dar o melhor e dar o pior. Aí é que está o coração de Deus doendo. Porque Ele diz, você pode dar o melhor, mas dá o pior. Deus não se importa com aquele que não pode dar. Deus não fica triste com aquele que não pode fazer, mas sim com aquele que pode fazer e não faz. E não faz por quê? Não faço porque eu não quero. A realidade é essa. Eu não faço porque eu não quero. Então a igreja, para ser essa igreja, ela precisa, além do poder do Espírito Santo, além de clamar, além de orar, além de buscar, ela precisa se dispor. E a disposição
ela é facilmente vista com as atitudes que nós tomamos. Eu venho ou eu fico em casa? Eu posso e não faço? É essa atitude que Deus está vendo. O pastor jamais terá como saber se você pode ou não pode. Eu não tenho como julgar isso. Eu imagino quando não vem ninguém é porque ninguém pôde. Me ajude, Deus, a imaginar isso. Me ajude, Senhor. Mas é o que eu quero imaginar. Só Deus sabe disso. E você sabe disso. Entende isso? Então essa atitude, ela está intimamente ligada à igreja que o Senhor quer de volta. Qual é a igreja que Deus quer de volta? Devolva a minha igreja. Porque era essa igreja que estava todo dia no templo. Era essa igreja que perseverava unânime na oração, na comunhão, no partir do pão, que estava sempre atuando, sempre junta, sempre se amando, sempre se afiando, não é? Era essa igreja que o Senhor quer de volta. E Ele só a terá de volta quando eu for essa igreja. Quando eu parar de dar desculpas e eu assumir a minha responsabilidade pelo destino que a igreja tomou. Porque a igreja somos nós. Se a igreja piorou em 2000 anos, é porque nós pioramos. Não é uma entidade distinta de nós. Nós somos a igreja. Se ela piorou, nós pioramos. E se nós queremos devolvê-la ao Senhor como era, nós temos que nos tornar também como aqueles que lá estavam. E essa é algo que depende de uma atitude diferente. Depende de uma atitude nova de cada um de nós. E para terminar, irmãos, eu queria estimular você a viver como aquela igreja vivia, na expectativa de que o milagre sempre acontece, na expectativa de que algo maravilhoso Deus pode fazer. No versículo 12 do capítulo 3 que nós lemos, está escrito assim: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro questiona aquela multidão que correu para lá atônita, dizendo: por que vocês estão tão impressionados com isso? E por que estão olhando para mim, para Pedro, para mim, para João, achando que nós é que fizemos isso pelo nosso poder ou porque somos bonzinhos? Vocês não estão acostumados com essas coisas, mas deveriam estar. Por que deveriam estar? Pedro estava falando para os israelitas. Irmão, se tem um povo que tinha que estar acostumado com o milagre, é israelita. Não é não? A história desse povo é milagre puro desde o início. Todo dia tinha um milagre lá, desde que saíram do Egito. Como nação, era um milagre atrás do outro. Na peregrinação no deserto, um milagre atrás do outro. Na conquista da terra Canaã, um milagre atrás do outro. Nos reis que sucederam Davi, milagre atrás do outro, batalhas sendo vencidas, coisas maravilhosas que Deus faz, estão descritas em 1º e 2º Crônicas, estão lá, colocadas para a gente. Ora, aquele povo deveria ser mais do que qualquer outro, um povo acostumado ao milagre. Por que vocês estão tão impressionados com o milagre? Porque a gente não tem mais intimidade com o milagre. Então, os milagres deveriam ser naturais para aqueles que dizem conhecer a Deus e andar com Ele, não é? Devia ser algo mais natural. Não devia impressionar tanto. Pedro ficou impressionado com a impressão deles. Pedro ficou boquiaberto com tanto que aquele milagre deixou as pessoas tão agitadas assim. Então, amados, eu preciso acreditar, e você também, que nós somos uma igreja. Amém? Como disse o pastor também, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou. Quem é esse eu? Jesus. Então eu tenho certeza que Jesus está aqui. Eu tenho certeza da presença de Jesus aqui. Ora, se Jesus está aqui, não há uma expectativa de milagre? Pensa bem. Aonde Jesus andava, havia uma expectativa de milagre.
Eu já disse aqui, já preguei algumas vezes, que Jesus não curava todas as pessoas. Uma evidência disso está lá em João, né, no capítulo 5, se eu não me engano, em que ele entra naqueles pavilhões lotados de enfermos, pavilhões lotados, e ele vai ali e cura um homem. Ele passou por um monte de doentes, por um monte de enfermos, esbarrou em um monte deles, mas só um homem foi curado naquele dia. Mas quando Jesus está, há uma expectativa de que alguma coisa aconteça. Jesus entra na sinagoga, cura uma mulher encurvada, cura um homem com a mão ressequida. Há uma expectativa, Jesus está, alguma coisa boa pode acontecer. Mas será que a gente esquece que no culto Jesus está? Porque nós estamos reunidos em nome de Jesus? Então, qual é a coisa extraordinária se Jesus, que está aqui agora, tocar em alguém aqui agora e curar essa pessoa? Ou fizer um milagre na vida dela? Ou dar uma resposta que ela está precisando? Ou falar ao coração dela algo que só ela necessita e ele sabe? Há um milagre para acontecer. Então, a cada vez que nós nos reunimos, há uma possibilidade de milagres. Então, como disse o pastor de manhã, se um artista famoso recusa vir a uma igreja porque não tem 3.000 pessoas para aplaudi-lo, ele está esquecendo que quando tem 2, Jesus está lá. Não é isso que foi dito hoje? Ora, se Jesus está aqui, pode acontecer milagre. Eu não venho por causa de ninguém, eu venho por causa de Jesus. Porque se tiver só mais um, já é suficiente para Jesus estar. Mais um só já é o bastante para Jesus estar com a gente. E se ele está com a gente, alguma coisa maravilhosa pode acontecer. Irmãos, aquela igreja tinha essa expectativa. Talvez você diga, mas eles estavam vivendo isso todo dia. A gente parece que se acostumou a viver sem presenciar grandes milagres. Irmãos, milagres ainda acontecem. Milagres ainda acontecem. Talvez já tenham acontecido muitos milagres aqui, na vida das pessoas, mas os irmãos não costumam testemunhar, não costumam falar publicamente, né? Parece que a gente aqui só testemunha no último culto do ano, 31 de dezembro, né, irmãos? A gente não se acostuma a dizer o que Jesus fez. Tem gente que é tão supersticioso que tem medo, se eu falar pode dar errado. Se eu contar, vão botar o olho em mim, que a bênção vem. Por que isso, queridos? Jesus está aqui. Milagres podem acontecer em todas as reuniões. Você vindo ou não, basta ter 2. Como eu e minha mulher vamos estar sempre, então eu sei que vai ter milagre aqui, tá bom? Se você não quiser vir, problema é seu, mas basta 2 para Jesus estar, então a gente sempre vem e vai estar tranquilo aí, né? Quando a igreja começou, eu cansei de abrir culto, só eu e ela e o meu filho menor. Sem problema nenhum, mas o culto começava na hora. Aqui é a Nova Vida, amém, irmãos? Nova Vida, o culto começa na hora. 7h30 começa o culto. Tem 1, tem 2, tem 10, tem 15, começa o culto. E a gente vai, porque tem 2, está suficiente. Só não posso começar sozinho, que aí não funciona. Tem que ter 2 ou 3. Se tiver, Jesus está. Milagres acontecem, podem acontecer, e a gente tem que viver nessa expectativa dos milagres, porque aonde Deus está, não há impedimento para Deus agir. Não há impedimento. Veja, a única coisa que pode, de repente, adiar ou impedir que o milagre aconteça, foi aquilo que aconteceu em Nazaré. Quando Jesus lá esteve, e a Bíblia diz que ele não pôde realizar muitos milagres ali. Por que ele não pôde? Porque as pessoas não creram nele. Você crê em Jesus? Então, eu creio em Jesus, você crê em Jesus. O que impede dele fazer um milagre aqui? Tem algum impedimento, irmãos? O único impedimento foi em Nazaré. Porque olharam para ele e disseram, esse é o menino que andava aqui, o carpinteiro, filho do carpinteiro, seu Zé lá. É o filho do seu Zé. Jesus é o filho do seu Zé, né? Aí, não, o filho do seu Zé não faz nada não. Quem pensa que agora está aqui e tal? Então, as pessoas não acreditaram. Mas nós acreditamos, nós confiamos, nós cremos. Então, um milagre pode acontecer, milagres podem me surpreender.
E milagres, às vezes, irmãos, não são coisas tão tremendas como se pensa. Mas ter paz no meio de uma tempestade é milagre. Jesus estava dormindo no barco quando a tempestade estava quase virando o barco. Ah, como eu quero dormir na tempestade, irmãos. Como é bom dormir na tempestade, sem tomar remédio. Salmo capítulo 4, em paz me deito, logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é bom isso, irmãos? É Jesus no barco, dormindo, com o fogo comendo, o mar se agitando, tudo dando errado, e Jesus dormindo. Isso é um milagre. É você manter a calma quando está tudo conturbado. Só a presença de Jesus te dá essa segurança. Jesus disse, a fé que eu te dou não é igual do mundo, ela é diferente. Por quê? Qual é a diferença? É que o mundo precisa que esteja tudo tranquilo para ter paz. A minha paz é diferente. Você a tem mesmo quando está tudo conturbado. Mas você é tão em paz que as pessoas dizem, você é doido. Como é que pode estar calmo numa situação dessa? Como é que pode estar tranquilo num momento como esse? Então, queridos, são apenas algumas reflexões que eu deixo para você. Queremos uma igreja como era aquela igreja? Queremos devolver a igreja para o Senhor? Então devolve a sua vida para Ele. Devolve a sua vida mudada, transformada. Devolve a sua fé diferente para Ele, porque você é a igreja aqui. Nós somos a igreja aqui. E ela vai mudar se nós mudarmos. Aí vai mudar. Amém? Vamos fazer uma oração? Eu quero orar junto com você. Quero pedir a Deus essa noite que promova uma transformação na nossa vida, na nossa igreja que somos nós, uma mudança completa de atitude, de expectativa, de reação, de postura. Que Deus nos incomode, nos lembre a cada um que se 2 ou 3 estivermos, Ele estará conosco. E na presença dEle, milagres acontecerão. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração a fé que nós precisamos, a certeza que nós precisamos, a confiança para com Ele, sabendo que se alguma coisa boa acontece, foi Ele que fez. Não foi por nossa piedade, como disse Pedro, mas foi pelo Senhor ser quem é, foi pelo poder do Espírito Santo que Ele nos tem dado, que as coisas acontecem, que as vidas são curadas, que homens são ressuscitados, que pessoas são libertas, pelo poder do Espírito Santo que está sobre a igreja. Busque ao Senhor, busque esse poder para a sua vida. Não descanse enquanto você não estiver pleno do Espírito Santo para ser uma testemunha viva de Jesus. Senhor, abençoa essa igreja, Pai. Nós estamos tentando, nós estamos buscando, nós estamos querendo melhorar, Pai. Nós estamos numa busca por uma melhoria contínua. Nos ajuda, Senhor, a melhorar. Nos ajuda a uma transformação individual de cada um aqui, Pai, para que o Senhor cumpra a palavra e acrescente a esse lugar, dia a dia, os que vão sendo salvos, para que esse mundo, esse bairro veja que aqui há um povo que se ama, aqui há um povo presente, constante, há um povo de luta, há um povo de oração, há milagres acontecendo aqui, Senhor. Abençoa o teu povo nesse lugar, meu Deus. Nos faz uma igreja assim, viva e atuante, para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos fazer essa noite uma ceia do Senhor, para nos lembrar de Jesus em primeiro lugar e daquela igreja que perseverava também no partir do pão. Eu não sei como é que era a ceia na igreja primitiva, não sei como foi a ceia naquele dia lá que o bispo pregou para a gente, né, da pregação de Paulo, que a ceia aconteceu, mas nós queremos fazer uma ceia diferente. A gente tem um número razoável aqui de pessoas, mas dessa vez nós não vamos levar a ceia até você.
você vai sair do seu lugar e vai buscar a ceia aqui com a gente. Vamos ficar os 3 pastores, pedir a 3 irmãos também que nos ajudem. Tem 6 bandejas aí, não é? Para todos poderem pegar e voltar para o seu lugar com os elementos da ceia em mãos, e aí nós ministrarmos a ceia do Senhor. Então, convido você, saia do seu lugar, pegue com qualquer um de nós os elementos da ceia, volte para o seu lugar e pense naquilo que o Senhor nos disse. Examinar o próprio coração diante de Deus. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me
Obrigado, Senhor Jesus. É em Teu nome, em Tua memória, que nós celebramos esta ceia, como aquela igreja que perseverava no partir do pão. Pai, nós queremos perseverar na comunhão, na ajuda mútua entre os irmãos. Queremos perseverar na lembrança do Senhor, para que não caia no esquecimento aquilo que o Senhor realizou, e também não venhamos a esquecer que o Senhor está aqui conosco, Pai. Eu creio na Tua presença conosco aqui. Por isso eu creio que milagres podem acontecer em cada vez que nós nos reunimos nesse lugar. É dia de milagres, Senhor. E o maior milagre foi aquele que o Senhor fez na minha vida, na vida dos irmãos, a nossa ressurreição. E isso foi possível porque um dia o Senhor foi para a cruz, sofreu o castigo do nosso pecado, derramou o sangue da nossa remissão, e tudo isso foi feito pelo Senhor. E aqui estamos para dizer obrigado, meu Deus. Obrigado por esse pão que nós partimos, que simboliza o Teu corpo, o Teu sofrimento, a Tua dor em nosso favor, para pagar o preço dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi até o fim nesse propósito e completou essa obra em nosso favor. E agora o que nos resta é dizer: obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande salvação. Participemos do pão, em nome de Jesus. Amém. E este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus, sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Mas a Bíblia diz, antes de participar, examine-se o homem a si mesmo. E nesse exame, Pai, nós achamos nossas iniquidades, nós achamos os pecados que ainda cometemos, os erros, as falhas, achamos os acidentes que ainda ocorrem em nossa vida. E o que nos resta é pedir: tem misericórdia de nós, renova sobre nós o poder desse sangue, Pai, para perdoar, para limpar a nossa vida, para nos livrar de toda a iniquidade, meu Deus. Livra-nos, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia por um caminho eterno, Senhor. Incomoda o nosso coração a cada momento e nos lembra desse cálice, da aliança que ele representa, para lembrarmos que temos uma aliança com nossos irmãos também. Estamos todos debaixo dessa aliança, meu Deus. Fala o nosso coração essa noite. O que nós te dizemos é obrigado pelo cálice, obrigado por tão grande salvação, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. A palavra de Deus diz que depois da última ceia todos saíram cantando, felizes, alegres, um hino. E é isso que nós vamos fazer agora. Comunhão. Aproveite esse momento para abraçar o seu irmão, falar com ele, abençoar a vida do seu irmão. 563, 563. Amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha, sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. 563, 563. Meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão, bom e agradável. Ver amigos e
abraço você, irmão. Juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nós termos irmãos. Amém.